Ela saiu de viagem porque a sua mãe estava muito doente. E essa matriarca da família morava em outro estado. Então ela planejou a viagem bem cedo. E foi visitar a senhora, sua mãe. Ela, esposa de um pastor da igreja presbiteriana, da igreja reformada, a igreja presbiteriana. E eles eram pais de um garotinho, de 3, 4 aninhos, sapequinha, muito inteligente. E o pai se viu numa situação delicada, porque a esposa não pôde levá-lo. E ele ficou com o papai. Mas o papai precisava pregar. Uma estratégia, uma ideia brilhante lhe veio à cabeça. E não se hesitou. Comprou um quebra-cabeças do Mapa Mundi. Complicado de montar. E pensou, eu coloco meu filhinho lá nos fundos da igreja, um diácono perto, dou o Mapa Mundi para ele em cima de um tabuleiro, uma mesa, e eu vou pregar a palavra de Deus, porque eu vou prendê-lo ao quebra-cabeças pelo menos 1 hora, no mínimo. Plano feito, prática. O dia do culto, ele disse, filhinho, papai comprou um quebra-cabeças para você, sei que você gosta. Gosto sim, papai. E você vai ficar lá nos fundos com um dos nossos diáconos, e você vai montando o quebra-cabeças lá do Mapa Mundi. Do Mapa Mundi, papai? É, do Mapa Mundi que eu comprei. E você vai montando. Quando você terminar de montar, você me chama, que aí eu pego você. Combinado, filhão? Combinado, papai. E aquele pastor polido, um poliglota, formado no seminário presbiteriano, doutorado, começou a sua pregação, fazendo uma bela introdução, que demorou ali uns 10 minutos, e quando ele apontou o tópico número 1 da ministração, já fazia 15 minutos que ele estava pregando. O menininho levantou as mãos lá no fundo, as 2 mãozinhas, e disse, papai, papai, papai. E ele disse, o que é, filho? Já terminei. O pai disse, não é possível. Eu te dei um quebra-cabeças do Mapa Mundi, e você já terminou? Ele perguntou para o diácono, terminou mesmo? Terminou, pastor. Traz para o papai ver. E trouxeram aquela prancha com o quebra-cabeças. O menininho montou o quebra-cabeças na face invertida. Ao invés de montar o Mapa Mundi, do outro lado tinha a silhueta, o contorno de um ser humano. Um contorno largo, espesso. E ele montou do lado invertido. Por isso ele conseguiu montar mais rápido. A princípio, o mundo estava todo quebrado em pedaços, configurado naquelas peças individualmente. Mas o homem, o ser humano representado naquela silhueta, também estava quebrado com esse mundo. Mas o menininho, com aquelas mãos ágeis e com a inteligência grandiosa, consertou o homem, montando-lhe as peças,
E, consequentemente, o mundo do outro lado também foi consertado. Hoje eu quero partilhar com você, até que o tempo me permita, a restauração dos mundos. O cosmos representa esse universo amplo, mas a filosofia e também a psicologia e também a antropologia, que são ciências, elas dizem num som só que o homem também é um universo em si mesmo. Posso ler um texto da Bíblia com você? Hoje eu trouxe para você o Evangelho de Lucas, que é o terceiro dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. E o Evangelho de Lucas faz parte dos evangelhos classificados como evangelhos sinópticos, que quer dizer evangelhos que são vistos em conjunto. Praticamente os três evangelistas narram os mesmos fatos, óbvio que por óticas diferentes. João é o evangelho que difere de todos os outros. Mas eu notei que o capítulo 19 do Evangelho de Lucas, e aliás, Lucas é um doutor, é um médico, formado em Atenas, patrocinado por Dionísio de Atenas, só ele narra este texto das Escrituras. Só ele conta essa parte do ministério de Jesus. Me permita ler aos seus ouvidos. Lucas capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu num sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com muita alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Estávamos em Jericó, uma cidade que fica no sul do país, nas proximidades do Mar Morto, cavernas de Qumran. E a nossa guia nos levou num cruzamento de ruas, e bem naquele cruzamento que formava praticamente um triângulo, nós vimos uma árvore imensa, dimensionar mais ou menos uns 12 a 14 metros de copa, talvez uns 10, 12 metros de altura, cercada por um alambrado, uma tela de alambrado. E ela disse: pastor, aqui é o lugar onde Zaqueu viu Jesus. Este é o lugar do encontro. Por alguns momentos eu fiquei imaginando, óbvio que não é a mesma árvore, mas simbolicamente tem uma árvore plantada ali, uma figueira, da mesma espécie que Zaqueu subiu. Mas durante alguns minutos, eu fiquei pensando no que aconteceu ali debaixo daquela figueira.
Olha, fala a verdade, eu viajei nas entrelinhas do Evangelho de Lucas 19, quando o médico amado escreve esse livro, este seu Evangelho, para consolidar a fé de um grego, de um profissional do militarismo ou do mundo militar. Ele escreve para consolidar a fé de Teófilo, que embora profissional da guerra, um homem treinado para guerrear, de alta patente, trabalhava a serviço do governo romano, e ele se converteu a Jesus, e Lucas escreveu 2 obras a fim de consolidar este homem, o Evangelho que leva o seu próprio nome, e ainda o livro de Atos. Lucas não é apóstolo, escreveu por pesquisa, investigando o que Jesus fez, e ele fez questão de colocar no seu Evangelho, para consolidar a fé desse militar, o encontro de Jesus com Zaqueu e o encontro de Zaqueu com Jesus. Permitam-me. Como é esse mistério de refazer um homem? Como é esse mistério de reconstruir este universo que a antropologia diz que é um universo, o ser humano? Como reconstruir isso, com tantos traumas, com tantos problemas, com tantas dores, com tantas frustrações, com tanto desequilíbrio, com tanta indiferença, com tanto preconceito? Como recuperar, como restaurar, como reconstruir esse ser humano absolutamente perdido? Me permita pontuar o princípio da criação para você. O Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, certo? E a terra era sem forma e vazia, certo? Trevas cobriam a face do abismo, ok? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O princípio da criação e o princípio da restauração. Eu vou trocar 2 palavras no português e vou usar 2 na hebraica, porque é interessantíssimo o termo hebraico, muito interessante. Porque quando se faz a transliteração hebraico, outra língua, latim ou grego, e chega para o português, perde um pouquinho da profundidade. Porque a língua portuguesa também é muito bonita, mas perde um pouquinho. Eu vou trocar 2 palavras do texto que li pela palavra hebraica que está na Torá. No princípio, Elohim, essa é a primeira palavra. Troquei a palavra Deus no português pelo original da Torá, Elohim. No princípio, Elohim, bará. Eu troquei o verbo criar, criou, pelo original da Torá que diz bará. Então, no princípio, Elohim bará os céus e a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Eu poderia trocar espírito aqui, ainda por uma outra palavra de origem hebraica, ruach. A terminologia usada no texto original da Torá, que diz Elohim, diz só por essa palavra, escuta só por essa palavra na Torá, que é o livro que o judeu usa, estuda, não é? E que nós usamos, o Velho Testamento. Só por essa palavra, os rabinos dizem, Elohim é a presença de mais de uma divindade, mais do que uma divindade está presente ali. Só a palavra implica plural, mais do que uma pessoa. E bará, no termo original, significa criar sem material pré-existente, criar com ausência de matéria-prima. Para eu ter o aço, eu preciso de manganês. Para eu criar o alumínio, eu preciso de bauxita. Mas quando diz que Elohim criou, e quando diz que o Espírito pairava sobre a face das águas, quando diz de todo esse mistério da criação e da restauração, é bará, não tinha matéria-prima, e Deus criou do nada, criou sem ter material.
Mas o texto também diz que a terra era sem forma e vazia. Logo então, uma terra deformada, sem habitação, que se predominava a escuridão. Você viu como que trevas é ruim? A energia caiu, alguns disjuntores caíram, ou a chave principal. De repente ficou tudo escuro, parou o som, parou tudo. Você viu como trevas é ruim? E de repente quando acendeu, acho que a primeira ou a segunda de emergência aqui, nossa, que gostoso que é estar no claro. O texto diz que a terra era sem forma, deformada, caótica, no original português, deformada. Mas só que diz também que o Espírito de Deus pairava, ele andava sobre a face das águas de uma terra deformada. E de repente, Elohim diz, e haja luz, e houve luz. Se os biólogos e cientistas disserem Big Bang, chame do que você quiser, mas aí é criação da luz. Outros dizem que foi um meteoro que caiu na terra. Então eu tenho que me basear em Isaías capítulo 14, quando Satã foi expulso do céu, por querer ser semelhante a Deus. Mas eu acredito no criacionismo, quando Elohim diz, e haja luz, e houve luz. Criando de novo. Não é de se estranhar que Jesus, ao ser encontrado por pessoas, e vice-versa, ele encontra pessoas vazias. Eu sei que eu estou falando de forma bem compassada, e pelo horário alguns dos irmãos ficam um pouco sonolentos, estou vendo aqui alguns, mas te belisca aí para você não perder nada. Vai ser importante você se prender a mim. Seres humanos se encontrando com Jesus. Jesus se encontrando com esses seres humanos. E esses encontros se dão nos lugares mais variados. Mas o lugar pouco importa. O que mais importa é o encontro de Jesus com pessoas, de pessoas com Jesus. Só que Jesus encontra pessoas vazias. De que forma? Descrentes de tudo. E mergulhadas dentro de si mesmas, e não acham absolutamente nada de interessante que as convença de que vale a pena continuarem vivas. Pessoas vazias de si mesmas. Eu gosto do Freud, ainda que ele tenha um pouco de loucura, o pai da psicanálise. Eu gosto de uma frase do Freud quando ele diz assim: você não é o que você diz ser, pensa ser. Você é aquilo que dizem ao seu respeito. Isso quer dizer que a gente compra ideias externas e abraça ideias de pessoas que nos veem. Aí Freud conclui, a não ser que você mergulhe para dentro de si mesmo e ache a essência do seu ser. Mas Jesus encontra pessoas vazias que quando fazem esse mergulho, não acham motivo algum para viverem. Por que eu existo? Os adolescentes vivem crises existenciais. Eu vivi uma crise existencial dos 12 aos 18 anos. Eu me perguntava, por que eu vivo? Por que eu estou aqui? Vale a pena viver? Para onde eu vou? Quem sou eu? São crises, buracos que a gente tem dentro de si. O pastor Éder me mandou ontem, pedindo que nós oremos por um pastor amigo nosso, amigo dele especialmente. Dificuldades que esse pastor está vivendo. Existencialidade. Mas Jesus, quando encontra com as pessoas e as pessoas com Jesus, me permitam vice-versa, ele também acha pessoas deformadas. Como deformadas? Completamente danificadas pela vida mundana que optaram, e às vezes nem optaram, foram arremessadas para dentro de condições em que o caráter e a índole desses indivíduos e pouco de estrutura que existia foram sendo deformados. A vida pregressa. E quando pessoas se encontram com Jesus, e Jesus com essas pessoas, Jesus acha pessoas em trevas também. Por mais que procurem, não acham luz no fim do túnel. E às vezes não conseguem nem achar o túnel, de tão escuro
que é a existência dessas pessoas, o percurso que essas pessoas fazem na história de si mesmas. De praxe, a vida dessas pessoas, quem dita a regra é a escuridão, são as trevas. Aí, essas pessoas vazias, essas pessoas caóticas, deformadas, vivendo em trevas, se encontram com Jesus. E Elohim começa um trabalho em equipe no mesmo feitio que ele fez na originalidade do planeta, do cosmos. Elohim entra em ação e começa a trabalhar esse universo chamado ser humano para recriá-lo e fazê-lo brilhante. Você me escutou? Recriá-lo, reestruturá-lo, restaurá-lo para o fazê-lo brilhante. Você me entendeu? Então Elohim, as divindades, começam com o trabalho em áreas específicas que atuam. O Espírito Santo vai perscrutar, investigar, analisar essa pessoa e ver se existe algum material que possa ser reaproveitável ou reaproveitado. E mediante essa análise do Espírito Santo, Roach, esse ser infeliz, infelizmente, não tem nada para fornecer, para começar dali. Não há nada que possa aproveitar, não há matéria-prima para recolher e reconstruir. Então Elohim diz, vamos usar o mesmo princípio que usamos lá atrás, quando criamos o mundo. Lá usamos bará, não tínhamos matéria-prima, e podemos usar o mesmo princípio. Você já deve ter ouvido pessoas dizer assim, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu sou um ser desprezível. Nada dá certo na minha vida. Nada funciona na minha vida. Já tentei, mas não dá certo. Esse indivíduo está no ponto para Elohim meter a mão, já que não tem nada, e Elohim construir do bará, do nada, um indivíduo brilhante. Eu estou achando vocês tão sérios olhando para mim. Então o Senhor Jesus vem para fazer a mesma análise. E olha para o indivíduo, no recôndito da alma, lá dentro do indivíduo. Porque Deus trabalha de dentro para fora e não ao contrário. Reflete pelo lado de fora. Pega uma foto sua quando você não era de Jesus e pega uma agora, você vê que a diferença é grande. Você é muito mais bonito, muito mais vibrante. Você é um lindão de Jesus, uma lindona de Jesus, porque o Espírito Santo trabalhou em você e começou lá dentro, consertando as suas emoções, a sua psique. E quando o indivíduo aparece com esse nada, finalmente o Senhor Jesus vem e diz assim, vai doer, mas eu assumo as dores para refazer esse ser humano. Eu vou fazer na vida dele e vou assumir todos os problemas e culpas e defeitos, eu vou assumir o nada desse indivíduo para ele ser reconstruído. Eu vou pedir para o pessoal da ilha colocar um texto aqui na tela, porque esses caras são vibrantes. Eu fico impressionado com os meninos que tocam e cantam aqui. Eu gosto muito de música, como nós temos pessoas boas que fazem isso na igreja. E o pessoal da técnica, eles são fenomenais. Por gentileza, hora que ele colocar, eu gostaria muito que você lesse rapidamente o texto, mas glorificasse a Deus, vibrasse por esse texto da palavra, que é eu diria que é um dos textos apaixonantes da segunda carta de Paulo aos Coríntios. 2 aos Coríntios 5, verso 17, por gentileza, Mateus, ou alguém da ilha. 2 aos Coríntios 5, 17. Eu gostaria que você lesse, mas você vibrasse. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pode ser mais forte, o que você acha?
Eu amo o Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, o povo que teve mais contemplações de anjos e fenômenos impressionantíssimos quando ouviram a voz de Yahvé. E depois do grego, o povo mais intelectualizado do mundo de Paulo. Romanos 1, verso 16. O Evangelho que é sobrenatural, ele dá a condição do indivíduo ser feito de novo. Agora, quer ver o resultado? Nessa linha de raciocínio, nessa imposição de mãos de Yahvé, construindo a partir do nada, nesse compromisso assumido pelo Espírito Santo de investigar o interior humano e pairar sobre as águas caudalosas do interior dos seres humanos. Você quer ver o resultado do sacrifício de Jesus na vida dessa pessoa, assumindo as dores e todos os problemas internos e tudo que diz respeito ao pecado, à transgressão? Você quer ver o resultado disso? Por gentileza, senhores da ilha, Efésios capítulo 2, verso número 10. Eu quero que você olhe para o texto e vibre, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Olha o resultado disso tudo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é resultado. Onde Elohim atuou, o ladrão deixou de ser ladrão, o bandido deixou de ser bandido, o adúltero deixou de adulterar, o usuário de droga deixou de usar droga. Tudo novo, pela restauração desse mundo chamado ser humano. Agora me permita ler 2 Coríntios 5,17 na versão NVI, Nova Versão Internacional. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Essa é a NVI. E finalmente, você quer ver resultados? 1 de João, carta de João, não o Evangelho, 1 de João, 3, verso 2. Bomba atômica. Olha no que nós fomos transformados. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Então ainda tem mais, meu irmão, ainda tem mais coisa para acontecer nesse processo. Olha o resultado. É vibrante ou não é? Se eu fosse você, eu dava um aleluia forte agora. Se eu fosse você, eu dava um glória a Deus bem forte. Eu recebi uma ligação faz alguns anos. Eu já vou terminar agora. Aquela época eu atendia o cliente lá da nossa empresa. Eu fazia o primeiro contato. Eu recebi uma ligação que eu deveria atender um cliente aqui em Limeira, no Roland 2. Eu cheguei com o meu carro ali perto da cancela, apertei aquele botãozinho e a pessoa lá de dentro da guarita me atendeu e disse: por gentileza, seu nome, sua RG. Eu disse: Antônio Eduardo de Oliveira, RG 17.191.583, agora tem o dígito 5. Aí a pessoa deu uma risadinha. Eu falei: poxa, por que ele está dando essa risadinha? Acho que esse cara me conhece. Aí ele abriu a cancela, eu coloquei meu carro bem perto da janela, ele abriu a janelinha, um par de olhos verdes, um moço de mais ou menos uns 35 anos,
chorando. Primeiro ele dá uma risadinha, agora ele está chorando, o que está acontecendo? Ele olhou bem para mim e disse: pastor, o senhor lembra-se de mim? Eu disse: filho, do seu rosto sim, você é um rosto conhecido para mim, mas eu não lembro de situações. Ele disse: eu sou filho do irmão Domingos. O irmão Domingos? Sim. Falei: seu pai, maravilhoso, já partiu. Mas quando nós dirigimos o Jardim São Paulo, o irmão Domingos era cooperador, o nome que se dava na época. Chorando, eu não entendia as lágrimas, né? Ele disse: o senhor fez um culto na rua? Tinha umas 700 pessoas na rua, eu não sei se tinha tudo isso, mas tinha muita gente mesmo. E de repente o senhor olhou, o senhor estava em cima de um caminhão, olhou na minha direção, o senhor me apontou com o dedo e disse: moço, você. E aquele moço sou eu. Venha cá, venha cá, venha cá, eu quero orar com você agora. E eu fui. E quando o senhor orou por mim, o senhor colocou a mão na minha cabeça e disse assim: Jesus, liberta esse menino da cocaína, liberta ele dessa droga. E ele disse: pastor, ninguém sabia que eu usava cocaína, só eu e minha mãe. E a partir daquele dia eu nunca mais usei cocaína na minha vida. E ele disse: eu sou pai de 2 garotinhos. Você vê como é isso? As pessoas gastam dinheiro às vezes para tentar recuperar um ente querido mergulhado na cocaína, na pedra. Me corta o coração quando eu paro num sinal, aquelas moças magrinhas, magérrimas, para ser bem franco, desculpe pela grosseria, nem tem mais seios, os dentes danificados, os dedinhos grossos, inchadas as mãos de tanto usar a marica, que é o cachimbo que eles fumam a pedra. Me corta o coração e eu pergunto: o que fazer, meu Deus? O Evangelho bate lá, e lá vai a Trindade com tudo, dessa funcionalidade de recriar o ser humano, esse universo em si mesmo, dando-lhe uma oportunidade de ser brilhante, de ser uma nova criatura, de ser filho de Deus, de ser recriado para boas obras.